Eu viajei mais de 9.000 quilômetros acreditando que minha família finalmente sentia minha falta. Minha mãe chorou no telefone, implorou para eu vir ao Brasil, dizendo que a casa estava vazia sem mim. Eu larguei tudo em Portugal, gastei minhas economias e atravessei o oceano achando que teria um reencontro cheio de carinho. Mas, quando cheguei, descobri que nada daquilo era verdade. No momento em que pisei na porta da casa onde cresci, percebi que haviam preparado algo muito diferente do que imaginei. E a frase que minha mãe disse, ainda com minha mala no chão, mudou completamente o rumo daquela viagem. Eu não fazia ideia de que aquele seria o dia em que tudo desabaria, e, ao mesmo tempo, o dia em que eu finalmente decidiria me libertar. Quer saber como tudo aconteceu? Então fica comigo até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu deveria ter desconfiado quando minha mãe ligou chorando, dizendo que a casa estava vazia sem mim. Era final de novembro, eu estava no meu pequeno apartamento em Porto, tentando terminar um relatório antes do prazo, quando o celular tocou no meio da noite. Ela falava com a voz trêmula, perguntando quando eu voltaria ao Brasil, dizendo que ela, meu pai e até minha irmã, a mesma irmã que mal respondia minhas mensagens, estavam morrendo de saudade. E eu, burra ou carente, acreditei. Acreditei mesmo sabendo que, nos últimos anos, cada vez que me procuravam era por alguma necessidade disfarçada de carinho. Mesmo assim, consegui alguns dias de folga no trabalho, comprei uma passagem caríssima com meu cartão português e embarquei. 12 horas de viagem, conexões, aeroporto lotado, enjoo, atraso, e ainda assim, quando o avião pousou em São Paulo, meu coração bateu mais rápido. Eu queria acreditar que desta vez seria diferente. Que finalmente teria um Natal tranquilo, com risadas sinceras e abraços de verdade. Quando cheguei à porta da casa onde cresci, senti algo estranho. Ninguém saiu correndo para abrir. Ninguém desceu as escadas gritando meu nome. Toquei a campainha e esperei. Minha mãe abriu a porta com um sorriso forçado, aquele sorriso que ela usava quando queria alguma coisa, não quando estava feliz em me ver. Meu pai mal levantou a cabeça do celular. E minha irmã, a princesinha da família, sempre com a postura de quem nunca precisou mover um dedo na vida, apareceu com os 2 filhos pulando ao redor dela, mas sem demonstrar nenhuma emoção genuína com a minha chegada. Eu abracei todos. Eles me cumprimentaram como quem recebe uma funcionária voltando do almoço. Senti o coração apertar. Foi quando minha mãe, do nada, soltou a frase que virou minha viagem pelo avesso: "Filha, você vai ficar com as crianças, tá? A gente combinou uma viagem de férias com a tua irmã. Ela tá exausta, coitadinha, você entende, né?" Eu ainda estava tirando o casaco quando ouvi aquilo. Minha irmã sorriu, como se tivesse ganhado um presente. "Mana, relaxa. Quando a gente voltar da praia, a gente fica uns dias com você antes de ir pra casa. Vai ser ótimo pros meninos. Eles adoram você", disse ela, ajeitando o cabelo, como se fosse a protagonista de um comercial. Foi nesse momento que percebi, eles não tinham saudade nenhuma. Nunca tiveram. Tinham um plano perfeito, pelo menos na cabeça deles. Eu atravessaria o oceano, ficaria sobrecarregada com 2 crianças pequenas, enquanto eles curtiriam sol, caipirinhas e selfies na areia branca. E ainda teriam a audácia de ficar alguns dias comigo depois, como se isso fosse um favor. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Todo o esforço, todo o dinheiro gasto, toda a canseira dos voos, tudo, para isso. Para ser babá gratuita. Para ser usada mais uma vez. A tristeza que senti naquele instante não parecia nova, já era familiar, antiga. Mas junto dela veio algo que eu não sentia há muito tempo: limite. Eu simplesmente não ia aceitar. Foi ali, parada no corredor daquela casa que já não era minha, que decidi que eles jamais fariam isso comigo de novo. E que,
por mais que doesse, seria a última vez que eu atravessaria o oceano para servir a uma família que só me lembrava quando precisava de alguém para resolver seus problemas. Eles só não sabiam que, naquele exato momento, tudo estava prestes a mudar e que nenhum deles sairia ileso das consequências. Assim que minha mãe terminou de falar, notei um brilho estranho nos olhos dela. Não era culpa, nem vergonha. Era alívio. Alívio por finalmente terem conseguido encaixar a peça que faltava no plano perfeito, eu. A filha que sempre lhe entendia, a que nunca criava problemas, a que mandava dinheiro quando o salário deles atrasava, a que resolvia tudo em silêncio para manter a paz da família. Eu senti o estômago embrulhar. Vocês vão viajar para onde? Perguntei, tentando manter a voz firme. Minha mãe sorriu, agora com mais naturalidade. Para Porto Seguro. Pegamos um pacote ótimo. Tua irmã merece descansar um pouco, né? As crianças dão um trabalho. Eu olhei para minha irmã. Ela nem disfarçou orgulho. Ai, mana, você não faz ideia. Tô precisando muito dessa praia. Vai ser perfeito, disse ela enquanto tirava uma selfie com o próprio reflexo da janela. Perfeito para quem? Pensei. Eu respirei fundo e segui até a sala. A mala ainda estava no chão, aberta, com presentes que eu tinha comprado para os meus sobrinhos. Eu mesma tinha escolhido tudo. Lembrei do quanto fiquei empolgada achando que veria os olhos deles brilharem quando recebessem os presentes. Agora, a cena parecia ridícula. Meus sobrinhos correram até os brinquedos dentro da mala. Minha irmã não agradeceu, não comentou, não perguntou nada. Apenas deixou que tudo acontecesse como se fosse minha obrigação trazer algo do exterior. Meu pai, no sofá, nem ergueu os olhos do celular. Apenas disse, depois você ajuda sua mãe na cozinha. Ela tá cansada. A frase caiu pesada, como uma pedra. Ajudar na cozinha. Cuidar das crianças. Ser útil. Se eu não tivesse cruzado o oceano, talvez eles nem lembrassem meu nome. Fui até a cozinha, mas não para ajudar, fui para respirar. O cheiro familiar de café fresco me trouxe um misto de nostalgia e raiva. Eu me encostei na pia e fiquei ouvindo a conversa vinda da sala. Eles falavam dos passeios que fariam, das praias, do hotel com buffet livre, do show ao vivo à noite. Cada frase era mais uma facada. E a Camila vai ficar ótima aqui com os meninos. Ela ama criança, minha mãe dizia com a maior naturalidade do mundo. Eu quase ri. Ama criança? Eu amava meus sobrinhos, sim. Mas amar não significa virar escrava emocional de gente adulta. Quando voltei para a sala, minha mãe tentou me entregar uma lista escrita à mão. Aqui, filha, só umas coisinhas para você fazer com as crianças. Tem os horários das refeições, banho, cochilo, remédio. Ah, e se eles ficarem muito agitados, dá uma voltinha no parquinho. Você dá conta, né? Ela dizia aquilo como quem fala sobre regar plantas. Minha voz finalmente saiu. Vocês estão falando sério? Minha mãe piscou algumas vezes, confusa. Claro, filha. Você sempre foi tão responsável. Você sabe que sua irmã precisa descansar. A vida dela não é fácil com duas crianças pequenas. Eu senti o impacto daquelas palavras como um chute. Minha vida em Portugal, longe de tudo e todos, trabalhando dobrado, tentando me manter sozinha, nada disso era visto como difícil. Difícil, na cabeça deles, era ser a filha mimada com duas crianças e zero responsabilidades reais. Difícil era qualquer coisa que não atingisse diretamente meu tempo, meu bolso ou minha saúde mental. Foi então que minha irmã, com aquela voz doce que escondia um veneno antigo, completou: Mana, eu sabia que podia contar com você. Você sempre salva a gente. Só de pensar em praia com os meninos me dá dor de cabeça. Ela riu. E aquilo foi decisivo. Um riso leve, despreocupado, de quem tem certeza absoluta de que será servida sem esforço. Um riso que eu já conhecia desde a infância, o riso de quem cresceu acreditando que o mundo existe para lhe favorecer. Eu olhei para todos eles, um por um.
Meus pais ainda conversavam sobre o horário do voo, sobre o traslado, sobre o check-in. Nenhum deles perguntou como foi minha viagem, se eu estava cansada, como estava minha vida em Portugal. Nada. Eu era apenas a peça encaixada no lugar exato onde queriam. E ali, diante daquela sala que parecia mais estranha do que qualquer país que já visitei, eu decidi, eles não iam mais me usar. Naquele momento, não disse nada. Apenas sorri, um sorriso tão calmo que minha irmã até estranhou. Ela perguntou, que foi? Nada, respondi. Só pensando no quanto as coisas vão mudar antes da viagem de vocês. Ela franziu a testa, mas não insistiu. Eu, por outro lado, já sabia exatamente o que faria. E ninguém ali estava preparado para o que viria a seguir. Assim que subi para o quarto onde eu ficaria, percebi que algo estava diferente. Antes, sempre deixavam um cômodo arrumadinho, com roupa de cama nova e um ventilador ligado. Dessa vez, a cama estava sem lençol, o ventilador quebrado no canto e a janela emperrada. Era como se tivessem preparado a casa inteira para a própria viagem, e esquecido que eu existia. Ou talvez nem fosse esquecimento. Talvez fosse apenas um reflexo do que eu realmente representava para eles, alguém que se vira, alguém que não dá trabalho, alguém que só está ali para servir. Nada além disso. Sentei na beira da cama, respirei fundo e abri minha bolsa. Tirei meu celular, conectei no carregador portátil e esperei ele ligar. Enquanto isso, ouvi minha mãe falar alto lá embaixo, Camila vai dar conta, relaxa. Vamos aproveitar, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais essa rotina. Minha irmã respondeu rindo, nem eu. E ela tá de férias mesmo, né? Veio pra cá sem compromisso. Quem tá de férias tem que ajudar. A frase me acertou como um soco. Quem tá de férias tem que ajudar. Como se eu tivesse vindo passar férias num resort, e não atravessado o Atlântico exausta, pagando tudo do próprio bolso, acreditando num chamado de saudade que nunca existiu. Quando meu celular finalmente ligou, fiz algo que nunca tinha feito, desliguei o Wi-Fi da casa e conectei meus dados do chip internacional. Em seguida, abri uma pasta que eu mesma havia criado meses antes, chamada simplesmente de provas. Ali estavam prints de mensagens da minha mãe pedindo dinheiro emprestado, solicitações da minha irmã quando sobrava mês e faltava salário, transferências que eu fiz para ajudar em contas atrasadas, um longo registro de depósitos, desde pequenas quantias até valores que, juntos, chegavam a ultrapassar o que eu ganhava em 2 meses de trabalho em Portugal. Você pode achar radical que eu tivesse guardado tudo. Mas, depois de anos servindo de porta de emergência, eu aprendi que, quando colocamos limites, quem sempre se beneficiou costuma fazer de tudo para nos pintar como vilões. Então, eu já estava preparada. Ainda no quarto, sentei no chão, abri meu notebook e entrei no aplicativo do banco. Pesquisei o que precisava, confirmei valores e tomei uma decisão simples e definitiva: eu não pagaria mais nada para aquela casa. Nada. Nunca mais. Eles não sabiam, mas já fazia 1 ano que eu ajudava secretamente a pagar a conta de luz e parte da escola do filho mais velho da minha irmã. Meu nome estava associado a um cartão adicional que ela usava como se fosse empréstimo infinito, sempre prometendo pagar depois, e nunca pagando. Eu respirava fundo enquanto analisava cada detalhe. Minha irmã, nos últimos meses, tinha feito compras online usando o cartão, roupas caras, brinquedos importados, ingressos para um parque aquático. Tudo isso, enquanto vivia repetindo que estava no vermelho. Foi nesse momento que ouvi batidas na porta. Camila? Era minha mãe. Tá tudo bem aí? Fechei o notebook imediatamente. Tá sim. Ela abriu a porta antes mesmo que eu dissesse pode entrar. Então, filha, começou, com aquele tom macio que ela usava quando queria manipular, lembra de separar as mochilinhas das crianças para amanhã cedo? A gente vai sair cedinho, para não perder o voo. Eu a encarei por alguns segundos. Amanhã? Sim, claro, ela respondeu, como se eu fosse a maluca da história. Já deixamos tudo ajeitado. Só falta você ficar com eles. Vai ser tranquilo. Minha mãe realmente não enxergava a minha existência além da utilidade.
Você poderia ao menos ter me avisado antes de ouvir, falei. Ela sorriu, e esse sorriso me causou um arrepio desagradável. Ah, filha, se eu avisasse, você ia ficar cheia de desculpas. Você tem esse coração mole demais. A gente sabia que, te pedindo pra vir, você acabaria ajudando. Sempre ajuda. Você é a mais sensata da família. Eu senti a frase atravessar minhas costelas. Eu não era sensata. Eu era conveniente. E você acha justo? Perguntei, sem elevar a voz. Ela deu de ombros. Camila, família é pra isso. Um ajuda o outro. Aquela frase, dita com tanta leveza, foi a confirmação de tudo que eu já suspeitava. Na cabeça deles, ajuda era mão única. Ajuda era eu pagando. Ajuda era eu segurando as pontas. Ajuda era eu sacrificando descanso, tempo, vida, para que eles pudessem viver confortavelmente. E a Ana? Perguntei, referindo-me à minha irmã. Ela ajuda vocês em quê? Minha mãe nem hesitou. Ah, filha, você sabe como ela é, sensível. Estressada. Cheia de coisas. Dá pra ver que ela precisa muito dessa viagem. Eu quase ri. Minha irmã era estressada? A mesma que passava horas no salão e postava foto com legendas sobre alto amor enquanto eu mandava dinheiro para completar a conta de água? Você tá mesmo achando isso normal? Perguntei. Minha mãe franziu a testa. Camila, você sempre foi tão calma, não começa. Não estraga o clima. É Natal. Eu respirei profundamente, tentando não explodir. Não sou eu quem está estragando nada, respondi. Só tô cansada de ser tratada como funcionária, não como filha. Minha mãe parou na porta, virou-se de lado, como faz quando quer que a conversa acabe do jeito dela. Então descansa, filha. Amanhã vai ser puxado com os meninos. Boa noite. Ela saiu. E foi ali que eu percebi, eles realmente acreditavam que eu aceitaria tudo calada. Que eu me curvaria de novo. Que eu carregaria a família nas costas, como sempre fiz. Mas, desta vez, eu não seria a solução de ninguém. E quando desci as escadas naquela noite, decidida a colocar meu plano em ação, eu sabia que nada, absolutamente nada, seria como antes. Desci as escadas devagar, ouvindo as vozes animadas na sala. Minha irmã mostrava o roteiro da viagem como se estivesse prestes a embarcar para a Europa. Meus pais comentavam sobre o resort all inclusive, sobre as piscinas, o café da manhã reforçado, os passeios. Era como assistir a uma reunião de planejamento de férias em que eu nunca fui convidada, apenas convocada. Fiquei parada na porta da sala por alguns segundos, observando a cena. Ninguém notou minha presença. Nem mesmo os meus sobrinhos, que agora brincavam com os presentes que eu havia trazido. Foi nesse instante que algo dentro de mim se fechou completamente. A tomada emocional foi desligada. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando entender, justificar ou suavizar o comportamento deles. Eu estava simplesmente vendo. E o que eu via era feio. Vocês conseguem vir aqui um segundo? Perguntei, entrando na sala. As conversas cessaram. Minha mãe sorriu, achando que eu ia falar sobre as crianças. Meu pai levantou uma sobrancelha, incomodado. Minha irmã cruzou os braços, como quem já espera drama. O que foi agora, Camila? Ela disse, entediada. Voltei para a cozinha, onde coloquei meu notebook sobre a mesa e liguei. Enquanto o sistema inicializava, comecei, quero falar com vocês antes de vocês viajarem. Minha mãe franziu a testa. Filha, deixa isso para depois, tá? Hoje foi corrido, amanhã vai ser uma loucura, não vai ter amanhã do jeito que vocês estão planejando, respondi, pressionando o botão para abrir meus documentos. Houve um silêncio imediato. O tipo de silêncio desconfortável que ninguém consegue controlar. Como assim? Perguntou meu pai, já irritado. Significa que eu não vou ficar com as crianças, falei calmamente. E que vocês não vão viajar.
Minha irmã soltou uma gargalhada alta, debochada. Tá brincando, né? Fechei o notebook devagar, olhei para ela e disse, não. Estou falando muito sério. Minha mãe se aproximou, tentando tocar meu braço. Camila, pelo amor de Deus, não faz isso. Você sabe como a Ana anda cansada. Ela precisa descansar. E eu? Perguntei. Eu não preciso? Eu não mereço? Eu cruzei um oceano inteiro, exausta, achando que vocês sentiam saudade. E vocês me recebam como babá. Me anunciam como parte de uma logística. Eu não sou funcionária. Não sou governanta. Não sou mãe dos seus filhos, Ana. Minha irmã revirou os olhos. Ai, Camila, drama. É só ficar com eles alguns dias. Você ama as crianças. Amar não é ser obrigada a algo, respondi. Meu pai finalmente levantou do sofá, a cara vermelha. É o mínimo que você pode fazer pela família. A gente te criou, pagou escola, pagou tudo, e eu já paguei esse favor 1000 vezes, cortei, firme. Literalmente. Abri o notebook outra vez. O arquivo chamado Registros Fan Alves apareceu na tela. Minhas mãos não tremiam. Pela primeira vez, eu tinha certeza absoluta do que estava fazendo. Cliquei na planilha. A tabela apareceu, datas, valores, motivos, prints anexados. A soma total no final da coluna direita. Um número que me doeu quando descobri, mas que agora servia como prova concreta de tudo que eu dizia. Minha mãe levou uma mão à boca. O que é isso? 3 anos de transferências, lhe expliquei. Dinheiro para pagar contas da casa, dinheiro que sua filha sensível pediu porque não conseguia administrar o próprio salário. Dinheiro que vocês prometeram devolver quando a situação melhorasse. E nunca melhorou, né? Porque sabiam que, se fingissem problema suficiente, eu caía. Minha irmã empalideceu. Camila, você não vai jogar isso na nossa cara. Nós somos família. Eu me inclinei para a frente. Família não trata um membro como solução financeira. Família não mente dizendo estamos com saudade quando, na verdade, só quer uma babá gratuita. Isso aqui, apontei para o notebook, não é briga. Não é vingança. É fato. Meu pai passou a mão no rosto. Você não vai estragar nosso Natal por causa de dinheiro, vai? Arqueei a sobrancelha. Não é por causa de dinheiro. É por causa de respeito. O silêncio voltou, denso, pesado. E tem mais, continuei. Hoje, eu passei a tarde revisando alguns lançamentos da conta que está no meu nome e no da Ana. O cartão adicional que você usa como se fosse crédito infinito, está cancelado. Minha irmã arregalou os olhos. O quê? Sim. E a conta conjunta que a mamãe abriu no meu nome sem minha autorização também está encerrada. Já liguei para o banco. Todos os pagamentos automáticos que eu fazia para resolver emergências que vocês nunca resolvem, cancelados. Minha mãe ficou pálida. Camila, você vai destruir a casa inteira. As contas vão atrasar. As crianças, lhe interrompi, não têm culpa de nada. Mas vocês têm. E vão precisar aprender a viver com o próprio dinheiro. A fazer escolhas. A priorizar contas em vez de passeios. Minha irmã se aproximou, o rosto completamente transformado, indignado. Você não pode fazer isso com a gente. Posso, respondi, finalmente erguendo minha voz. E fiz. Meu pai socou a mesa. Você é ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. Eu encarei ele de volta, sem piscar. O que vocês fizeram foi me usar. Durante anos. E agora acabou. Houve mais alguns segundos de silêncio. Um silêncio espesso, paralisante. Até que minha mãe disse, com a voz embargada, e a viagem? Não vai acontecer, respondi. Minha irmã gritou, eu preciso dessa viagem. Eu dei um passo para trás, respirei fundo e finalizei, não.
O que você precisa é aprender que a vida não gira ao redor da sua vontade. Peguei o notebook, fechei a tela e disse: vocês criaram uma versão de mim que não existe mais. E, pela primeira vez, vi os três realmente assustados. Eles só não imaginavam que aquilo era apenas o começo. Depois que finalizei minha frase, o silêncio que tomou a sala era quase palpável. Minha irmã, minha mãe e meu pai olhavam para mim como se eu tivesse acabado de cometer um crime imperdoável. Mas o que doía não era a reação deles, era perceber que, por anos, eu temi exatamente isso. Tive medo de falar, medo de decepcionar, medo de ferir. Agora, vendo os três ali, imóveis, ficou claro que meu medo nunca me protegeu, só serviu para que eles me esmagassem com mais facilidade. Isso não vai ficar assim, Camila, minha irmã disse, a voz trêmula, mas ainda tentando parecer dona da situação. Eu tenho 2 filhos. Como você pode ser tão fria? Fria? Repeti, rindo sem humor, e eu cruzei o Atlântico achando que vocês estavam com saudade. Vocês me receberam como se eu fosse uma diarista que chegou atrasada. Frieza não é isso aqui. Frieza é o que vocês me fizeram sentir na porta dessa casa. Minha mãe tentou intervir novamente, sempre tentando ajustar o caos a seu favor. Filha, vamos conversar com calma. Você está cansada, a viagem foi longa, amanhã você vai acordar melhor, vocês não vão acordar aqui amanhã, interrompi. Essa viagem acabou agora. Meu pai bufou, profundamente ofendido. Quem você pensa que é para mandar na casa dos outros? Você não mora aqui. Exatamente, respondi, encarando-o, e mesmo assim, por anos, foi como se morasse. Como se eu fosse responsável por sustentar tudo. Eu financiava coisas que vocês nem lembravam de me agradecer. Até hoje, vocês acham normal que eu pague a escola do filho da Ana. Minha irmã finalmente explodiu. E qual o problema? Você ganha bem em Portugal. A vida lá é melhor do que aqui. Era só ajudar um pouco. Um pouco? Perguntei, inclinando o corpo para frente. O pouco que você fala dava quase 1/3 do meu ordenado. E sabe o que eu recebia em troca? Silêncio. Distância. Desprezo. E agora, isso. Uma viagem inteira planejada nas minhas costas. Meu pai cruzou os braços. Então pronto. Você mostrou suas planilhas, já se vingou. E aí? Vai deixar a gente na mão? Logo agora, perto de Natal? Não é vingança, disse, respirando fundo. É consequência. Fui até o corredor onde deixei minha bolsa, tirei uma pasta transparente e coloquei na mesa. Eles acompanharam o movimento como se eu estivesse prestes a acionar uma bomba. Isso aqui, falei devagar, são documentos da conta conjunta que vocês abriram usando meu nome. Aqui sempre teve minha assinatura aparecendo como garantia quando vocês deixavam as parcelas atrasarem. Aquela que vocês fingiram que era temporária. Meu pai se levantou abruptamente. Isso é exagero. Nós nunca te prejudicamos. Vocês têm ideia do meu score em Portugal? Perguntei. Do quanto minha credibilidade financeira caiu porque aqui no Brasil vocês fizeram empréstimos usando meu documento? Minha mãe empalideceu. Camila, a gente só queria que ficasse tudo no seu nome enquanto ajeitávamos as coisas. Ajeitavam? Perguntei. Vocês usaram, abusaram e nunca ajeitaram nada. E eu cansei de ser o colchão de segurança de vocês. Minha irmã começou a chorar. Não um choro sincero, mas aquele choro infantil que ela fazia quando queria algo. Você está destruindo tudo. Você só pensa em você, nunca pensa no que eu passo. Ana, você não passa nada sozinha, respondi. Você passa por situações que você mesma cria, porque sabe que alguém vai te salvar. Para minha surpresa, ela parou de chorar. A expressão dela mudou, endureceu. E então ela disse algo que nunca esquecerei: eu não tenho culpa se você é sozinha. A gente tem uma família. Nós nos ajudamos. Você não tem ninguém além de nós.
Aquilo me atravessou como uma lâmina fina, porque era verdade e ao mesmo tempo uma mentira cruel. Sim, eu não tinha filhos, marido, rede de apoio. Sim, eu era só eu. Mas isso não me tornava pertencente a eles, só me tornava útil para eles. E é justamente por isso, respondi, firme, que vocês achavam que podiam me usar. Porque eu não tinha ninguém para defender meus limites. Minha mãe começou a chorar agora, um choro de desespero, não de manipulação. Filha, por favor, sem a sua ajuda a gente não vai conseguir pagar tudo. Eu suspirei. Esse era o fundo do poço emocional deles, a ideia de perder minha renda. Vocês vão aprender, respondi. E, acreditem, são capazes. Só nunca tentaram porque sempre tiveram uma alternativa, eu. Minha irmã cruzou os braços, irritada. E você vai voltar para Portugal fingindo que nada aconteceu? Não, respondi. Vou voltar para Portugal sabendo exatamente o que aconteceu. E finalmente livre disso tudo. Fui até a escada. Antes de subir, minha mãe correu até mim e segurou meu braço. Camila, não faz isso com a gente. Por favor. A gente não tem ninguém além de você. Eu a encarei. Não tinha raiva naquele momento. Só lucidez. Vocês nunca tiveram a mim. Só tiveram meu dinheiro. Eu tô recuperando o que vocês nunca valorizaram, a minha vida. Soltei meu braço e subi, deixando os três paralisados na sala. Quando cheguei ao quarto, fechei a porta e sentei na cama, tremendo. Não de medo, mas de uma força que eu nunca tinha sentido antes. E, naquele momento, enquanto ouvia a casa inteira mergulhar num silêncio carregado, percebi, a ruptura já estava feita. Agora, faltava apenas o desfecho. E eu não voltaria atrás. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Não dormi direito, não por arrependimento, mas pela sensação estranha de estar prestes a abandonar uma vida inteira de padrões repetidos. Pela primeira vez, o peso não estava nos ombros. Era como se o ar tivesse ficado mais leve, como se eu tivesse respirado pela primeira vez em anos. Desci as escadas com a mala fechada. Minha família estava na cozinha. Ninguém tomou café. Ninguém conversou. O silêncio era tão espesso que parecia preencher cada canto da casa. Minha mãe tinha olheiras profundas. Meu pai encarava o chão. Minha irmã segurava uma caneca, mas as mãos tremiam. Eu já sabia que eles tinham passado a madrugada discutindo. Então é isso? Meu pai perguntou, sem levantar a cabeça. Você vai embora? Vou, respondi, simples. O voo é hoje à noite. Vou para São Paulo agora cedo. Minha mãe se levantou de repente, como se tivesse levado um choque. Mas você vai voltar antes do ano novo, né? Perguntou, num tom desesperado. A gente pode ajeitar as coisas, não vou voltar, respondi calmamente. E não há nada a ajeitar. Eu disse tudo ontem. Eu só tomei uma decisão que deveria ter tomado muito tempo atrás. Minha irmã deu um passo à frente. Ela parecia mais abatida do que eu jamais a vi, mas ainda havia algo duro em seu olhar, um orgulho ferido, não um arrependimento. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou. Vai abandonar a família? A gente? Abandono, repeti a palavra, deixando que ela ecoasse dentro de mim. Vocês falam como se eu tivesse sido carregada por vocês nos últimos anos. Mas quem sempre segurou vocês fui eu. Ela apertou os lábios, sem resposta. Segui até a sala, peguei minha bolsa e minha mala. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Camila, minha mãe disse. Eu posso, pelo menos te dar um abraço? Hesitei. Não por raiva, mas porque eu sabia que, se cedesse, perderia a coragem que lutei tanto para juntar. Me virei devagar. Não agora, respondi com sinceridade. Não assim. Eu preciso de distância. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não insistiu.
Talvez, no fundo, ela já soubesse que tinha ultrapassado fronteiras fundamentais. A porta da casa se abriu. O ar quente da manhã entrou. A casa onde cresci ficou para trás. Quando cheguei na rua, respirei fundo, uma respiração tão livre que me surpreendeu. Meu celular vibrou. Era a confirmação do Uber. Enquanto esperava, observei a calçada onde brinquei quando era criança. Senti saudade daquela versão de mim, não da família que me moldou. O carro estacionou. O motorista me ajudou com a mala. Entrei no banco de trás sem olhar para trás. Eu estava indo embora. E dessa vez, era definitivo. Peguei o ônibus para São Paulo no fim da manhã. 5 horas de estrada, mas foi como se eu estivesse sendo conduzida para fora de uma vida inteira de servidão emocional. Eu mantive o celular no modo silencioso, mas a cada parada olhava a tela. Havia 10 chamadas perdidas da minha mãe. 4 do meu pai. 8 mensagens da irmã, todas longas e cheias de acusações. Nenhuma delas me fez hesitar. O que mais me surpreendeu foi a última mensagem enviada por meu pai: quando a gente perder a casa, a culpa vai ser sua. Eu li e fechei a tela. Talvez antes aquilo tivesse me destruído. Hoje, eu consegui apenas respirar fundo e continuar olhando a estrada na janela. Não era minha culpa que eles nunca aprenderam a arcar com as próprias escolhas. Eu só tinha parado de sustentá-los. Cheguei a São Paulo no fim da tarde e fui direto para um hostel aconchegante no centro. Fiquei observando as pessoas andando apressadas, vivendo suas próprias vidas, desconectadas de mim. Era reconfortante. À noite, no aeroporto, preparei um café e sentei perto do portão de embarque. A mala ao meu lado parecia mais leve do que quando cheguei ao Brasil, talvez porque, agora, eu já não carregasse os problemas da família dentro dela. Antes de embarcar, abri o celular e escrevi uma última mensagem no grupo da família. Estou bem. Espero que vocês também fiquem. Mas não procurem por mim esperando ajuda financeira ou emocional. Eu vou seguir a minha vida. Vocês precisam aprender a seguir a de vocês. Boa sorte. Enviei. Arquivei o grupo. Silenciei todos. Não bloqueei, não por abertura, mas porque eu não precisava mais me esconder nem me proteger deles. Eu simplesmente tinha acabado. O voo decolou às 22h35. As luzes de São Paulo ficaram pequenas lá embaixo. Fechei os olhos, senti o corpo afundar na poltrona e deixei que o silêncio preenchesse tudo. Pela primeira vez em muitos anos, não havia culpa. Não havia medo. Não havia dívida, nem emocional, nem financeira. Havia apenas eu. A mulher que finalmente escolheu a própria vida. Quando cheguei em Portugal no dia seguinte, saí do aeroporto direto para meu apartamento. O cheiro familiar do corredor, o ranger da porta, o silêncio da minha casa, tudo me acolheu de um jeito que nunca experimentei no Brasil. Preparei um café, me sentei no sofá e deixei que a realidade se instalasse aos poucos. Eu não tinha mais família no sentido tradicional. Mas pela primeira vez, eu tinha liberdade. E a verdade é que alguns laços, quando apertam demais, não nos sustentam, nos estrangulam. Eu só fiz o que minha família jamais faria por mim, eu me salvei. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa, você faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de colocar um fim nesse ciclo de abuso emocional e finalmente escolher a própria paz? Quero muito saber a sua opinião. E antes de sair, não esqueça, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a continuar trazendo histórias envolventes como esta. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando. Assim, posso passar no seu comentário e deixar um coração especial para você. Obrigado por acompanhar até o final. Agora me conta, você ficaria ou iria embora, como ela fez? Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.